Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Manual de Sobrevivência da Família. Um canal que quer que você conduza a sua família de uma maneira próspera, feliz e abundante, aqui nessa terra, vencendo todas as dificuldades que aparecerem. Bem, hoje eu vou compartilhar com vocês como eu fui diagnosticado com autismo aos 44 anos de idade. Talvez você tenha dúvidas, porque hoje em dia é muito mais fácil você perceber ou ter informações sobre autismo. Talvez você queira perceber ou ver a história de alguém que foi diagnosticado mais velho, como foi o meu caso, para que você entenda os benefícios de tudo isso, para que você entenda as dificuldades que eu passei na minha vida. Meu nome é Alisson Ricardo de Freitas e aos 18 anos eu comecei a ter crises de ansiedade. Na época eu não sabia de onde que vinha, por que que vinham, eu achava que eu era quebrado. Eu olhava para as pessoas, meus amigos ao meu redor, nenhum deles tinha nada disso. Eu lembro que a primeira crise de ansiedade que eu tive foi quando eu saí com uma namorada minha e tinham diversas pessoas no local. E essas pessoas estavam todas conversando, tinha muita conversa, e eu conseguia ouvir todas as conversas ao mesmo tempo. Aquilo ia embaralhando a minha mente, eu não conseguia relacionar com aquilo direito, era muito barulho, muito movimento, e eu tive essa crise de ansiedade, eu tive que sair do local e ir para casa. O meu refúgio no início das minhas crises era em casa. Eu me sentia mais seguro porque era um ambiente que eu conhecia. Na época eu não entendia o porquê, mas era um ambiente que eu tinha conhecimento, que é rotineiro, que eu sabia tudo, que eu sabia as pessoas que estavam lá, os cheiros e tudo mais. Com o decorrer do tempo eu fui tendo outras crises de ansiedades. Algumas mais graves, outras menos. Hoje, como eu estudei bastante, eu vi bastante vídeos, né? Como eu também faço psicologia, lembrando, galera, não adianta você só você ser um psiquiatra e não estudar o autismo e TDAH. Eu fui descobrir isso posteriormente, então não adianta você procurar qualquer psiquiatra, não adianta você procurar qualquer psicólogo. Eu recomendo que você procure um psiquiatra ou um psicólogo especialista em TDAH e autismo, porque a psicologia é muito ampla, a psiquiatria também é muito ampla. Se você for atendido por alguém que não seja especialista, provavelmente ele não vai perceber nada em você ou vai te dar um diagnóstico errado, que foi o meu caso, que aconteceu comigo também. Então, voltando ao nosso assunto aqui sobre as crises, eu tive várias crises de ansiedade. Hoje eu sei que as crises são chamadas de meltdown, onde você tem uma crise sensorial. Provavelmente aquela época lá onde eu tinha saído com a minha ex-namorada passada, eu tive uma crise de visual, auditiva. Hoje eu sei que eu não consigo ouvir vários barulhos ao mesmo tempo. O autismo, ele é chamado de espectro, porque há muitas diferenças de um autista para o outro. O meu nível é o nível 1, um nível leve, eu acho que é o mais difícil de diagnosticar. Como eu fui diagnosticado também com inteligência muito acima da média, eu criei artifícios para esconder, porque a gente, no nosso inconsciente, temos vergonha. No meu caso, eu tinha vergonha. Os meus amigos eram de um jeito, eu era de outro. Eu não ficava com muitos amigos, o máximo que eu tinha era 2 ou 3. Então eu fui criando vários artifícios, sem saber que estava criando eles, entende? Então quando você é autista do nível 1, com uma inteligência acima da média, você vai criando desculpas. Provavelmente eu não disse que saí do local lá que eu estava com a minha ex-namorada porque eu estava com uma crise de ansiedade. Devo ter criado outro artifício, estava cansado, ou tem que ir para casa, tem que acordar, entende? Sua mente vai produzindo isso, porque você não quer ser diferente de ninguém. Ser diferente é muito ruim. Eu passei minha vida inteira sendo diferente de todo mundo, criando vários artifícios, tentando me enquadrar de qualquer forma ali, sendo que eu não precisava, entende?
E no final desse vídeo eu vou te dizer o maior benefício que eu tive na minha vida em ser diagnosticado aos 44 anos como autista. E como TDAH também. Porque talvez você que tem traços não quer ir lá, não quer fazer o teste, não quer se expor a isso com medo que vai trazer prejuízos. Para mim trouxe um grande benefício incrível que me deixou muito melhor na minha vida social, na minha vida rotineira. Então eu passei por essas crises, algumas que eu estou comentando com vocês, eu não lembro de todas com detalhes, né, mas foram várias. Inclusive algumas eu não saí de casa, eu fiquei praticamente 6 meses em casa. A minha casa era o quartel-general. E mesmo assim, dentro da minha casa eu também tinha crises. Era muito horrível porque naquela época você não tinha muito acesso a psiquiatra, psicologia, você não tinha vídeos falando sobre autismo. Eu não sabia de nada, né, galera? Então imagina, o autismo, você não vai ter o autismo com 18 anos. Não, é desde criança. Então, desde criança eu estou lidando com todas essas coisas aí sem entender nada. Só que eclodiu a crise aos 18 anos, né? Eu me tornei policial militar. Tem 20 anos que eu sou policial militar, né? Tenho muita ansiedade por causa da falta de rotina. Inclusive, hoje eu já estou aquartelado, não trabalho mais na rua. Fui trocado de seção, né? Estou numa seção onde eu fico mais sozinho. Para mim melhorou 100% minha vida. Eu não sabia, eu achava que eu tinha que estar ali na rua, até gostava, me acostumei com isso, mas eu me acostumei com a ansiedade. Então eu ficava sempre ansioso. E o autismo, uma característica da pessoa que tem autismo, ela não sabe muito bem lidar com sentimentos. Ela não consegue entender o que está sentindo ali na hora, ela não consegue expressar, não consegue perceber o sentimento das outras pessoas. Inclusive minha esposa, ela sofre muito com isso, porque eu não consigo perceber direito quando ela está chateada, quando ela está... É claro, se for alguma coisa mais expressiva, eu consigo ver, mas aquela coisa mais sutil, não. Então, eu fiquei 20 anos na polícia e eu decidi entrar numa faculdade de psicologia, porque eu sempre gostei de estudar o ser humano, de estudar a mente, de estudar os sentimentos. Como se fosse um hiperfoco. Eu não sabia que o nome da palavra era hiperfoco. Eu achava que eu gostava só. Então eu estudei muito. Antes de entrar na faculdade eu já estudava bastante sobre o ser humano, filosofia e tudo mais. No entanto, você vai ver que nos meus vídeos aí tem muita coisa, mas muita coisa falando sobre minhas filosofias, aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito. E que depois que eu fui estudar psicologia, eu fui perceber que esses grandes psicólogos, Freud, Skinner, eles faziam a mesma coisa que eu fazia, que era estudar o ser humano. Eles queriam descobrir o porquê que o ser humano se comportava daquele jeito, entende? E criaram suas teorias. Hoje, na minha faculdade, eu estudo as teorias que eles criaram, mas eu tenho uma grande vontade de criar minha própria teoria, né? Hoje eu sou um estudante, mas eu vou prosseguir minha carreira aí de estudo e tenho esse desejo. Então eu comecei a estudar na minha faculdade e chegou um determinado momento da faculdade que nós estudamos sobre autismo e TDAH. Quando eu comecei a estudar sobre autismo e TDAH, eu fui percebendo vários traços de TDAH e autismo em mim. Aí eu fui pensando, poxa, eu tenho todos esses traços aqui, será que eu sou autista? Será que eu tenho TDAH? Como eu já estava no quinto período de faculdade, então você já está acostumado, você não tem mais aquela repulsa de psicólogo, ou de psiquiatria, ou de remédio, não, é tudo para o nosso bem. Tá tudo ali para abençoar a gente. Então eu procurei um psiquiatra. Depois que eu procurei esse psiquiatra, eu expliquei minha história, falei para o psiquiatra que eu sou estudante de psicologia, percebi vários traços de autismo e TDAH em mim e eu queria fazer uma avaliação
psicológica. A avaliação psicológica é uma avaliação que um psicólogo faz. É o psicólogo que faz. Você faz vários testes. Somente o psicólogo pode aplicar testes em uma pessoa para fazer a avaliação psicológica. Só o psicólogo. Então eu já sabia todo o trâmite, todo o caminho. Aí fiquei mais ou menos uns 3 a 6 meses fazendo teste. São vários, viu, galera? É um monte de teste. É cansativo. Eu me sentia muito cansado de fazer aquele tanto de avaliação, mas eu persisti, porque no fundo da minha alma eu sabia que aquilo ia ser bom para mim, ia me dar algum benefício. Eu não sabia qual seria, mas eu sabia que ia me dar um benefício. Então fiz aí os testes todos avaliando, né? Então, são vários testes que avaliam propriamente o TDAH, o autismo. Tem testes que foram criados para avaliar TDAH e autismo e vários outros tipos de testes. E claro, as entrevistas, a anamnese, eu preenchi questionários, minha mãe preencheu questionários, minha esposa. Então esse tanto de testes aí, chegou o resultado. Aí o resultado eles fazem todo um preparo, galera, ó. Te chamam, tá lá o psicólogo, porque eles acham que você vai, tipo assim, ou você vai ser diagnosticado com TDAH e autismo. Eles vão achar que é uma coisa ruim. Para mim não era ruim. Poxa, eu queria ter eu passei minha vida inteira sofrendo de algo que eu, como minha mente é mais, sou muito inteligente, então ela procurava entender o porquê. E, poxa, 44 anos sem entender por que eu era assim. O que acontecia comigo. Quando ele me deu o resultado, eu não fiquei com medo ou triste, eu fiquei super feliz, porque ali estava a solução de tudo que eu pensei minha vida inteira. Por que eu tenho ansiedade? Por que eu tenho que sair? Por que eu tenho que fugir de ficar conversando com um monte de pessoas? Por que pessoas novas para mim eu tenho que sair fora? Eu não dou conta. Por que eu sou assim? Eu me sentia diferente, eu me sentia tipo um peixe fora d'água. Por que eu não entendo duplo sentido? O pessoal conversa perto de mim com duplo sentido, eu não entendo nada. Então o diagnóstico veio me trazer minha paz que eu não tinha. Veio me trazer, ó, você é assim por causa disso. Mas você pode fazer isso e isso e isso para melhorar a sua vida. Então foi libertador, para mim foi excelente. Eu voltei, né, na psiquiatra. A psiquiatra não achou que eu tivesse... A primeira que fez o pedido do laudo não achou que eu tivesse autismo em 15 minutos. Eu achei muito estranho, né? Porque como que um psiquiatra em 15 minutos lê um relatório dizendo que aquele ser humano tem... O laudo, ele não fala se ele tem autismo, ele tem TDAH, porque o laudo não pode fazer isso. O único profissional que pode assinar um laudo ou dizer que você tem autismo ou TDAH é o médico, ou psiquiatra, ou neurologista. Eu fui descobrindo isso aos poucos, né? E ela, no entendimento dela, ela achou que eu não tinha. Mas, como eu tinha um laudo, eu sei quem eu sou, eu comecei a passar um filme na minha vida de tudo que eu vivi, entendeu? Eu tinha todos os encaixes ali, como minha inteligência é bem acima da média, eu falei assim, não, eu não concordo com... Eu não falei para ela, né? Não concordo com a perspectiva dela, vou procurar o quê? Um psiquiatra especialista. Procurei esse psiquiatra especialista, ele leu meu laudo, falou as palavras dele: seu laudo está muito bom. O cara que vive só disso, trabalha só com isso, o seu laudo está muito bom, mas para mim assinar seu laudo eu preciso entrevistar alguém da sua família. Eu queria entrevistar minha mãe, só que minha mãe, ela não se lembrava muito bem da minha vida de criança, né? Eu me lembro vagamente, mas a minha esposa conviveu comigo 4 anos, é Emília, minha esposa atual, né? Fui separado. A Emília sabe tudo sobre mim, porque ela é uma esposa bem íntima, bem próxima, bem atenta às minhas coisas. Então ela foi lá, conversou com o psiquiatra. Todas as perguntas que ele falava, eu fiquei calado, eu decidi ficar calado e não falar nada esse dia. Todas. A Emília respondia como se eu tivesse autismo, entendeu? A resposta dela era da nossa convivência, aquilo que a gente vivia no dia a dia aqui.
imparcial, cheio de regras, uma pessoa antissocial. Eu passei por várias academias com a Emília. A Emília fazia um batalhão de amigos nas academias, porque ela é professora de educação física, então ela dá aula de educação física, e onde qualquer academia que ela ia, eu ia atrás com ela. Eu não fazia nenhum. Eu chegava, malhava e ia embora. Aí o pessoal fala assim, nossa, seu marido é sério. Não sou sério, eu sou autista, entende? A diferença entre ser sério e ser autista. O grande problema que eu tive durante minha vida foi que a minha inteligência mascarou o meu autismo e eram poucas informações. Enfim, foi essa minha história. Esse psiquiatra aí, sou muito grato a ele, assinou meu laudo. Depois um neuropsicólogo, um neurologista também assinou meu laudo. Eu tenho meu laudo assinado por 2 médicos diferentes. Hoje eu faço meu tratamento psicológico. Quando você é adulto, não tem mais aquela equipe multidisciplinar, entende? Ela já se passou, isso é para quando você for criança. O importante, se você aí tem indícios, traços que é autista, procure um psiquiatra, peça avaliação psicológica, faça avaliação, tenha o seu diagnóstico. Se for sim, ótimo. Se for não, também ótimo, não tem problema. Se for sim, você vai começar a fazer um tratamento psicológico. Talvez vai ter que usar remédios, não tem problema, eu uso o remédio. Não sei se vou tirar ele um dia, isso aí quem vai dizer é o psiquiatra, que é o profissional que está me cuidando. Talvez, se você tenha filho, talvez seu filho possa ter, aí você vai ter que fazer o mesmo caminho com eles. A sua vida vai melhorar 100%, porque a minha melhorou. Fui trocado de local de serviço. Eu trabalhava na rua, hoje trabalho interno, minha vida melhorou 100%. Estou tomando meu remédio. Antigamente eu acordava emburrado, triste, com raiva. Hoje já está mudando, entende? O remédio me ajudou nisso. Eu acordo mais feliz, mais animado, menos emburrado. Eu só estou tendo melhores e tem 3 meses que eu fui diagnosticado. Então imagine daqui a 5 anos. A melhora, é claro que o tratamento você tem que se esforçar. Eu estou esforçando no meu. Às vezes não quero ter contato com muitas pessoas, mas sei que preciso, entendeu? Já sei que não quero fugir, mas preciso. Claro, tudo de uma maneira bem tranquila, bem em paz, dentro do meu limite. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, te abençoado, contar a minha história para vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um clique no like. Se você acha que isso aí te deu aquela luz, que te abençoou, que você percebeu algum traço de autismo em você, estava com medo, e depois do meu relato quer ir lá fazer sua avaliação para melhorar a sua vida, porque a minha melhorou, compartilha esse vídeo, porque a força máxima do YouTube é o compartilhamento. Não tem como crescer um canal no YouTube sem compartilhar. O seu compartilhamento é muito importante para o nosso canal. Lembrando que no nosso canal nós temos uma infinidade incrível de vídeos. Nós temos vlogs, dancinhas, passeios, podcasts, dicas para casais, exercícios físicos, jogos de videogames e muito mais, porque aqui a criatividade não tem limites. E indo para a nossa frase final, que dizemos todos os nossos vídeos, e nós estaremos juntos como uma família fraterna e amorosa pelos séculos dos séculos. Valeu, galera. Lembrando, eu sou autista e sou diferente. Eu acredito na minha mente que eu sou especial. Tenho TDAH, sou especial. Você aí, talvez seja autista ou tenha TDAH ou qualquer outra coisa. Você não está diagnosticado para o mal. Você é uma pessoa especial. É claro que todos nós somos especiais, na medida das nossas possibilidades, das nossas capacidades. Mas entenda bem, não são todos, a grande maioria não é autista, entende? A grande maioria não tem TDAH. Então, como nós somos tão pouquinhos, somos menos e vivemos esse tanto de dificuldades, eu tenho certeza que nós somos muito, muito especiais. É isso aí, até a próxima. Beijo no coração. Tchau. Tchau.